Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos e ao convite do Dr. Thales Miranda, que eu tive a honra de ser sua estagiária na Petrobras Internacional. Ele que me ensinou bastante do pouco que eu sei. Então, é um prazer enorme estar sentado aqui nessa casa, com uma energia histórica aqui que para poucos, né? Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje. E eu vou tentar dividir com vocês um pouco da minha experiência no governo do Estado, que eu comecei no início desse ano, com o novo governo, o governador Wilson Witzel, e trabalho na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Então, temos a apresentação, né, Thales? Para cá? Para onde é que é? Isso aqui. Vai disponibilizar. Por favor. Bom, eu vou falando um pouco assim, só da estrutura, né, de como é a secretaria. O secretário Lucas Tristão é um dos braços direitos do governador. A gente pegou um Estado num nível assim, crítico, financeiramente falando, porque estamos em recuperação fiscal, com uma dívida, um empréstimo de 42 bilhões de reais com a União Federal, por conta de vários fatores, dentre eles uma má gestão anterior, onde você pode ver que tivemos 4 ex-governadores presos. Então, é uma situação bem crítica, delicada, se comparada com a situação financeira de São Paulo, Espírito Santo e alguns outros poucos estados também da federação. Então, a gente está lutando aí para tentar reverter esse quadro, diante dos poucos recursos que temos, de pessoas mesmo, e recurso financeiramente falando. E a questão da segurança, que é o D0 do governador agora, porque realmente o Rio de Janeiro tem potencial turístico para voltar a ser a capital de energia também. Porém, essa questão da segurança está dificultando muito a situação, inclusive, das empresas se instalarem no Estado. Eu vou explicar um pouquinho, depois eu vou citar alguns exemplos de até algumas empresas que estão indo para São Paulo ou para outros estados, porque chega a ser inviável. Tem lugares... até no Parque do Fundão, que as pessoas trabalham de 8 às 4 da manhã, porque não pode ficar depois das 4 da tarde, desculpa. Mas isso aí não vai ser de uma hora para outra, né? Milagrosamente, a gente, como cidadão, a gente sente isso no nosso dia a dia, infelizmente. Eu acho que melhorou um pouco, de fato, os índices baixaram, caíram um pouco, eu moro na Barra, mas assim, a gente fica aqui na bolha, né? Comparando Barra, Zona Sul, um pouco de Niterói. Se você for para a Baixada, a realidade é outra. E nas comunidades também o pessoal tem uma vida muito difícil. Então, é uma tarefa muito árdua, que eu acho que só a longo prazo, com políticas públicas e outras iniciativas, e principalmente tendo emprego. Que a partir do momento que você tem emprego, esses novos jovens têm outras perspectivas. E aí eles podem visualizar outras oportunidades para a vida, né? Então, eles deixam de entrar para o tráfico ou outras para o roubo, né? Para a parte que é mais fácil, em tese, e passam a ver oportunidades que eles podem vislumbrar para a vida e para a carreira deles, né? Bom, a apresentação já está aqui. Eu vou dar um panorama geral do Rio em comparação com o Brasil. O PIB, né, brasileiro é de mais de $1 trilhão. Do estado do Rio, 197 bilhões, é o segundo maior do Brasil, ficando atrás de São Paulo somente. E a gente representa 10%, né, aproximadamente, do PIB nacional, com uma população de quase 17 milhões no estado, né? Então, isso já começa a dificultar por aí, porque 17 milhões é gente pra caramba. Mas um fato importante, que eu acho relevante ressaltar aqui, ali, a comparação com a indústria no ano passado, teve uma queda do índice de emprego no Brasil, infelizmente, de 4,3%, mas no Rio de Janeiro houve um crescimento de empregos de 4,1%. Hoje a gente tem cerca de mais de 1 milhão, de desempregados, isso sem considerar a parte dos desocupados também. Tem muitos jovens que não trabalham por opção, porque ou estão estudando, ou porque, enfim, hoje em dia tem um gap, né, nessa nova geração. Tem muita gente que ainda não se encontrou, tem muita gente que namora, a realidade é diferente de outros países, que o jovem mora com seus pais até 30 anos, 30 e poucos anos, para aí, então, seguir uma vida, né, de casamento, privada, enfim. A situação aqui é mais complexa.
Por isso que a gente estava até comentando que não dá para comparar, né, o Brasil com a Noruega, a realidade é outra, né? Então, a gente tem que adaptar para a situação real que a gente se encontra. Mas o lado bom é que o Rio de Janeiro está localizado entre as duas principais bacias petrolíferas do Brasil, a bacia de Santos, que é mais ao sul do estado, e a bacia de Campos, que fica ali em frente a Macaé. E, então, a gente acredita que isso vai dar um boom para a economia local, porque todos esses prospectos, né, tanto do pré-sal, da bacia de Campos também, da parte de concessão, os principais estão aqui, na frente do Rio de Janeiro, na cara do gol. E aí a gente tem uma matriz elétrica, né? Não estou falando da matriz energética. A matriz elétrica é o que produz energia que vai gerar para a rede de energia elétrica para o país, né? Você joga na rede de transmissão e gera energia. Então, no Brasil em si, a gente já tem uma matriz um pouco mais limpa do que em vários países do mundo, onde quase 60% da matriz é hídrica, e tem outras energias renováveis. No Rio, a gente destaca a nuclear, que agora vai ser construída, de fato, a Angra 3, está prevista no PPI até 2024, deve retomar as obras, mas a gente ainda tem a grande concentração a gás, térmicas a gás. Temos também uma parte hídrica, gerando quase 2 gigawatts. A parte eólica e solar ainda é bem tímida, mas tem potencial de melhorar isso. Tem um exemplo que eu vou dar mais para frente, comparando a energia solar no Brasil e na Alemanha, onde você tem que, no Brasil, a nossa pior energia solar, a nossa pior radiação é melhor do que a melhor da Alemanha, que é uma das melhores da Europa. Então, para vocês verem como tem potencial. O Rio de Janeiro faz muito sol, tem chuva também, né? Tem a neblina que restringe um pouco essa energia. Se comparada com o Nordeste, obviamente, o Nordeste é muito melhor, é mais constante, né, o sol, mas a gente tem grande potencial de ampliar essas energias. O Rio de Janeiro é o maior produtor nacional de óleo, responsável por 76% da produção, com 2,3 milhões de barris por dia, 57% do gás, com 77 milhões de metros cúbicos por dia, e 10% da energia, gerando 57% de gigawatts. Então, se o Rio de Janeiro fosse um país, seria o 13º do mundo. Hoje, o Rio oscila entre 9º e 10º colocado em relação ao globo, né? Mas essa posição a gente deve avançar para 4º ou 5º, dependendo daqui a alguns anos das descobertas dos novos campos e blocos do pré-sal. E o Rio de Janeiro exporta 33% da energia gerada no estado para o resto do país. Então, realmente, a gente está se consolidando como a capital da energia. A projeção é bem otimista, bem favorável, considerando que dentro dos próximos menos de 10 anos vai dobrar essa produção, essa oferta, né, de petróleo e de gás. Você nota aqui na curva, não sei por que não vai aqui o laser, mas, enfim, vai ter uma pequena queda do gás, mas é porque ele está associado ao petróleo. Então, dependendo da tecnologia utilizada ou da estratégia da empresa, se ela vai reinjetar parte daquele gás ou não, como a Noruega fez agora com a Equinor, na primeira fase de Carcará, reinjetou 100% do gás. Mas isso vai depender se vai ter um mercado, uma demanda para isso, tem questão geológica, tem questão técnica, comercial mesmo, enfim. Se for viabilizado, a tendência é que aumente ainda mais essa produção de gás. E aí a gente tem um cenário muito positivo, considerando, aí a gente tem que também reconhecer o trabalho do governo anterior, que foi no governo Temer, que ele voltou a ter, né, uma perenidade, uma previsibilidade para os leilões. Como o Thales comentou aqui no painel anterior, a gente ficou mais de 5 anos sem leilões. Isso impactou muito toda a cadeia, porque você acaba, né, desinvestindo, aquelas empresas que estavam aguardando o momento, não aconteceu. E foi uma pena, uma grande perda, uma janela de oportunidade aí que a gente deixou de arrecadar royalties muito mais altos, considerando que o barril do petróleo chegou a $120, hoje em dia está cerca de 60 e tal. Então, assim, o cálculo do royalty, depois eu vou explicar um pouquinho, ele é baseado também, ele é atrelado ao valor do dólar e ao preço do barril. Então, essas variáveis impactam para mais ou para menos. Então, de fato, a gente tem que aproveitar esse recurso que está lá embaixo do mar, porque daqui a pouco, se você tiver outras energias, que acho que o Ali vai falar um pouco mais, de energias alternativas, que também é muito interessante, que também vão gerar riqueza, mas a gente tem que aproveitar o que a gente tem hoje e monetizar esse recurso, antes que seja inviável economicamente
e daqui a pouco vai se tornar obsoleto. Não é a curto prazo, né? Eu acredito, por vários estudos, o petróleo ainda vai existir por mais de 50 anos, aí, pelo menos, mas é aquela questão, né? A era do petróleo não vai acabar por falta do óleo, mas pode ser que ele se torne, talvez, não tão interessante economicamente. Então, vamos aproveitar. E é isso que o governo federal tem feito, né? Esse ano já tiveram 2 leilões, um da oferta permanente, que é quando você tem blocos que ou não foram rematados em rodadas anteriores, ou que ainda não foram colocados para um bid, e aí uma empresa tem interesse naquilo, ela pede que seja colocado para consulta pública, e aí os outros concorrentes podem fazer oferta. E aí, esse ano aconteceu, a maioria foi em campos terrestres, muito mais no Nordeste, não teve nada no Rio. Em compensação, a 16ª rodada de concessão foi um sucesso. Vários campos na Bacia de Campos foram arrematados, vários blocos, desculpa, e na Bacia de Santos também. E a gente acredita agora que no dia 6 de novembro, se não for mudada a data, a princípio está mantida para o grande leilão, o maior do mundo, que é o excedente da cessão onerosa, será licitado. São 4 blocos, quer dizer, 2 campos, né, porque já estão em produção, como o Bucheb colocou. Então, o bônus de assinatura vai chegar a mais de 100 bilhões de reais, é muito alto mesmo, mas é porque o risco é mínimo, tendo em vista que essas já tem áreas até que foram descobertas, né, já teve declaração de comercialidade, a Petrobras está produzindo em Búzios, por exemplo. Então, o risco é mínimo para essas empresas entrarem e aportarem o recurso para a produção. A fase de exploração, o investimento já foi feito praticamente todo, né? Então, isso vai ser muito bom para o Estado do Rio. E, no dia seguinte, no dia 7 de novembro, terá a 6ª rodada da partilha de produção, que é um outro tipo de regime, como o Bucheb também explicou, não era necessário lá atrás, mas mudaram todo esse regulatory framework, né, que a gente chama, o cenário regulatório da concessão para a partilha, que, ao meu ver, também é um retrocesso, eu concordo com ele, tendo em vista que é utilizado na maioria nos países ainda em desenvolvimento, que não seria o caso do Brasil, que já tem uma regulação mais madura, que a agência foi criada em 98, né? Enfim, até referência, às vezes, para outros países da América Latina, mas é o que temos. Então, o que mudou nos últimos anos, pelo menos, que agora a Petrobras não é mais obrigatoriamente a operadora, ela pode alegar, né, o seu direito de preferência, ou não. Se ela não quiser, tudo bem. Tem chance de outras empresas serem operadoras, consorciadas a ela ou não, com aqueles 30% obrigatórios. É interessante dizer que já tem previsão de outros 2 leilões para o ano que vem e para 2021. E para o ano que vem, pelo que eu tive contato com o pessoal do MME, realmente eles estão pretendendo licitar essa área além, né, da Amazônia Azul, que é da nova fronteira, que eles chamam a mais de 200 milhas náuticas, cerca de 300 quilômetros, que é considerada águas internacionais. Mas, assim como foi feito no Canadá, o Brasil também está querendo essa oportunidade, que é mais próximo daqui. Então, eles já estão discutindo se vai ser pago um royalty internacional para IMO, se vai ser via algum tipo de arbitragem. Ainda não se sabe exata a forma disso, né? O edital ainda será publicado, mas o importante é que eles estão estudando e que, se isso for licitado, vai ser um ganho enorme para o Brasil e, principalmente, também para o Rio, novamente, né? Porque Deus existe, é brasileiro e é carioca, como dizem, porque está aqui na nossa frente. Então, tomara que sim, nesse governo ainda, de preferência. Desculpa, só voltando aqui, os números gerados, para vocês terem ideia, 250 bilhões de investimentos até 2030, ou seja, dentro dos próximos já 10 anos. E aí você terá mais de 50 unidades de produção, dentre elas várias FPSOs, né? Em que pese o casco não ser construído aqui de novo, novamente, porque não é mais economicamente, a gente não tem como competir com a China, com a Coreia do Sul. Então, vamos focar no que a gente é bom e no que a gente é competitivo, não adianta inventar a roda, né? E nisso vai gerar 3,4 bilhões de participações governamentais por ano. Aí inclui royalties e IPE, que é participação especial pelo volume de produção em determinado campo. Isso no Brasil, tá, gente? E aí a gente tem aqui os royalties. Essa planilha não dá para enxergar muito bem, mas o ponto é ali que você tem uma redução do regime atual, que, na verdade, está assegurado por uma suspensão da ministra do STF, Carmen Lúcia, que foi concedida em 2013. Porém, o julgamento do mérito está marcado para agora, dia 20 de novembro. Aí, aquela questão se vai ser adiado ou não, o governador Witzel pediu o adiamento, porque a gente fez uma nota técnica junto com a Secretaria de Fazenda. Eles fizeram a parte de simulação dos custos,
de quanto a gente teria que reembolsar, na verdade, porque esse período de transição da nova lei ele vai até agora no final do ano. Então, a partir de 2020, a gente teria que, além de deixar de ganhar o nosso quinhão, ainda ter que devolver, se o julgamento não for favorável para o Rio de Janeiro, devolver parte do que já foi recebido, que nunca vai existir. Né? A gente sabe que é impossível devolver R$1 sequer. Mas a questão não é nem essa, a questão é, você tem o risco para o Estado produtor, que principalmente o Rio de Janeiro, dentre outros, né? Você tem São Paulo, o Espírito Santo também, e alguns estados do Nordeste, a própria Amazônia também, mas, na prática, o grande perdedor seria o Estado do Rio, e Espírito Santo alguma coisa, mas São Paulo está muito confortável nessa briga, porque eles recebem também os recursos oriundos do ICMS, que foi uma regra alterada lá na Constituição de 88. Foi feito esse acordo, porque os royalties são compensação financeira, não é um tributo. E aí eles resolveram mudar a regra, São Paulo muito espertamente bem representado. Agora ele está com as duas benesses, né? Ele recebe tanto o ICMS no destino, a gente deixou de receber na origem, e ele vai receber os royalties também, que ele também é produtor na Bacia de Santos. Fora que São Paulo tem uma indústria enorme, eles não dependem quase que 100% dos royalties. O Rio depende ainda hoje. Não estou falando que isso é certo, eu acho que tem que aprimorar o sistema de gestão desse recurso, com maior transparência para a população. De fato, é que vários ex-governadores, prefeitos, cidades como Macaé, que deveria ser a melhor cidade do Brasil, não é. A realidade, infelizmente, é outra. Então, tem que ter essa consciência e tem que ter uma cobrança da população, dos tribunais de conta, né, estadual, municipal, e até, quiçá, federal. Mas acontece que hoje, na prática, se essa norma, né, essa legislação que veio com a lei da partilha vigorar, a gente vai perder os estados de 22,5% para 20%, que, em tese, não seria tanto, porém, os municípios, tanto confrontantes como os afetados, vão cair de 22,5%, por exemplo, para 4%. E os afetados de 7,5% para 2%. Quem vocês acham que vai socorrer esses municípios? O Estado. Então, se a gente já está praticamente quebrado, em recuperação fiscal, devendo à União, ainda vai perder isso, não vai ser sustentável. É uma situação de colapsar o Rio de Janeiro. E a própria Secretaria de Fazenda refez os cálculos lá e viu que a divisão que consta é de 101%. As pessoas, o legislador, na hora de fazer, nem toma cuidado de verificar se tudo dá 100%, entendeu? Então, para vocês verem o profissionalismo, né, digamos assim, do nosso corpo legislativo. Então, essa questão é muito importante, desculpa eu ficar aqui insistindo nela, mas eu tenho trabalhado diretamente junto com a PGE, e a gente apresentou essa nota técnica, até a Comissão de Petróleo da OAB nos ajudou um pouco, também a Micoscuri pode apresentar uma nova, se entender que for o caso, para eventualmente pedir vistas, enfim, vamos tentar todas as táticas possíveis, porque, na prática, só está o Espírito Santo e o Rio contra o resto do Brasil. Infelizmente, porque se você vê, por exemplo, o Acre, que não produz uma gota de óleo, ele vai ter direito a um percentual que ele não vai ter ônus nenhum. Esse desastre do derramamento no Nordeste, por exemplo, não sei se foi acidental ou enfim, se foi provocado, mas a questão é que se o Acre receber, eu estou dando aqui uma hipótese, tá, gente? Poderia ser qualquer outro estado. Ele duvido que ele vai colocar R$1 em algum estado do Nordeste para ajudar. Não vai. Né? Então, assim, na realidade, os estados costeiros, pelo menos, eles têm o risco. Então, todos querem o bônus, mas ninguém quer o ônus. Né? E o estado do Rio, novamente, poderá perder. Hoje, como é que está isso no STF? Está mais ou menos 5-5, porque o ministro Barroso está impedido de julgar, porque ele foi um dos pareceres, ele assinou a petição inicial quando ele era PGE do Rio, né? Então, é aquela situação, se for 5-5, ainda tem o voto de Minerva do presidente. Para que lado ele vai? Ninguém sabe. Não é garantido. Você tem um Gilmar Mendes, um Lewandowski, a Rosa Weber, que é tudo incógnita. Né? Então, é aquela questão, assim, que virá? Então, de fato, talvez seja melhor postergar isso, nem que venha no bolo da discussão da reforma tributária, do que antecipar um julgamento, uma decisão desfavorável para o Estado. Bom, agora vamos falar um pouquinho do gás em si. Né? A gente tem a parte logística, que é muito importante, de infraestrutura, que isso o Ministério de Infraestrutura, junto à EPE também, a própria ANP, eles têm trabalhado constantemente para aprimorar o marco regulatório do gás, com normas infralegais, e agora também você tem um projeto de lei no Congresso que voltou, né, apresentar um novo substitutivo que está um pouco melhor do que a lei do gás anterior, mas ainda não é ideal.
Algumas emendas ainda vão ser propostas, agora estão analisando se vai entrar em regime de urgência ou não. Eu acho que deveria, mas com algumas alterações. Mas o fato é que estão se estudando novas rotas para que você viabilize o escoamento dessas produções, tanto do pré-sal quanto da bacia de Campos. Aqui não dá para ver muito bem, mas o que importa aqui é que a 4... Não sei por que não vai na tela. Bom, a 4A, aqui mais para o sul, tem chance... Desculpa, a 4B tem chance de ir para Itaguaí, né? Ou a 4A para São Paulo. E, de novo, a gente não quer perder para São Paulo. Talvez até tenha espaço para mais de 2 ou 3 rotas, mas uma muito próxima da outra, a gente está brigando para que seja via Itaguaí. E, se você for mais para o norte, você tem 2 opções também. Uma para o Porto do Açu, que fica em São João da Barra, que é um complexo, né, que está se desenvolvendo bastante e tem perspectiva de virar o maior porto da América do Sul. Ou ali também, perto de Campos, Macaé. Então, essa viabilidade econômica está sendo estudada não só pelo governo federal, mas pelo próprio pool de empresas interessadas, porque se você tem Equinor, Shell, a própria Petrobras, BP, Total, todas essas que produzem, elas podem agora construir, você considerando o gas release, né, da Petrobras, que ela foi obrigada a fazer desinvestimento, desverticalizar essa atividade do gás. Então, você tem a possibilidade de até um banco, eventualmente, entrar como investidor para construir um escoamento e depois cobrar uma tarifa, obviamente. Mas ainda hoje ninguém sabe quanto será essa tarifa e como ela será cobrada. O novo mercado de gás, ele, na verdade, é um aprimoramento do gás para crescer, que vinha sendo estudado nos últimos 2 anos. E ele tem como pilar a promoção da concorrência, remoção de barreiras tributárias, harmonização da regulação estadual e a integração com o setor elétrico. Isso é muito importante mencionar, porque os prazos têm que casar, tanto com o leilão de petróleo e a pós-fase, né, depois da fase de exploração, a produção em si, ela tem que casar com o prazo dos leilões de energia, como o A-6 que aconteceu agora, o A-4, o A-5, que vão acontecer ano que vem, para justamente você trazer uma energia firme para essas térmicas, para que ela não seja intermitente. Aí depois aqui o Bernardo pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas, basicamente, no Rio de Janeiro, a gente está sendo pioneiro, porque quando eu comecei em janeiro, lá no governo, meados de janeiro, a gente participou de reuniões para a revisão quinquenal da SEG. SEG Rio, agora chamada Naturgy, que é um grupo espanhol. A empresa SEG ela já foi privatizada, né, no estado do Rio desde 97, por um contrato de 30 anos, podendo ser renovado por igual período. Então, a gente já está à frente de alguns outros estados, né, da federação que ainda não tinha, só tem empresa pública. E aí, nessa tendência, a gente está tentando aplicar mecanismos de maior transparência e fiscalização da tarifa, porque hoje se confunde muito a margem da distribuidora com a tarifa. Então, o nosso papel é aqui no final, no penúltimo item ali. Você tem a produção, né, das operadoras, enfim, as consorciadas, aí você tem a parte de escoamento, o gasoduto que leva lá, o processamento via uma UPGN, unidade de processamento de gás natural, e aí você tem o transporte, os gasodutos de transporte, até chegar no Citygate, você tem a distribuição dentro de cada estado, né? E isso aí é um monopólio constitucional. Então, cada estado determina como e com quem ele quer contratar essa atividade de gás canalizado, até chegar ali no consumidor final, nas casas, residencial ou indústria, né, ou térmicas, dependendo do caso. E, para isso, também estão previstos novos terminais de GNL. Dentre eles, tem um para o Rio, já acertado, firme, no Porto do Açu. Talvez tenha necessidade de outros, né, na costa carioca, fluminense. Tem também previsão para São Paulo, Sul e no Norte, lá, Norte e Nordeste. Então, como eu comentei, o que a gente fez? A AGENERS é a agência estadual, como se fosse uma ANP, né? Ela fiscaliza e regulamenta a atividade de gás e de saneamento, a SEDAI também. E agora o Estado do Rio está pleiteando também, por delegação, a competência concorrente para a energia elétrica da ANEEL. Então, estão em vias de fazer um convênio, um decreto, para que isso se viabilize. Porque hoje existem muitas perdas no Estado. Perda, que eu digo, é perda mesmo, com gatos, né? E não é só nas comunidades. Você vê condomínios de alto luxo que o pessoal não paga a conta. Então, por isso que nós, aqui nessa sala, pagamos uma conta super alta de energia elétrica, principalmente no verão.
porque apesar do Brasil não ser um país frio, né, como, enfim, até a Noruega é elétrico, mas não é um país europeu ou outros assim, a própria Argentina faz muito frio, não é essa necessidade. O nosso uso é mais residencial, né, é mais para banho quente, essas coisas, enfim. Mas a gente gasta muita energia elétrica por conta de outros que deixam de pagar. Perdas, né? Enfim, então isso tudo está sendo estudado também, mas o que a gente fez hoje, né, para melhorar o mercado? A gente está diminuindo o volume para você se tornar um usuário livre, não é o consumidor residencial, o foco é em empresa e indústria, que consuma muito gás, por exemplo, Furnas, CSN, siderúrgicas, né, térmicas, até posto de gasolina da GNV, por exemplo. E aí a gente baixou para 10 mil esse consumo mínimo por dia. Talvez vai ter uma alteração aqui, porque isso aí ainda acabou o prazo de embargo, agora acabou o prazo de recurso. Então, a agência ainda vai receber vários outros inputs para considerar e publicar a versão final até dezembro desse ano, o que a gente espera. E um tratamento isonômico para esses usuários, porque você tem, pela legislação, o consumidor livre, autoprodutor e autoimportador. A gente quer dar o mesmo tratamento para que todos sejam usuários livres e se beneficiem dessa nova tarifa que vai ser criada com desconto. Justamente para quê? Para impulsionar e fomentar a reindustrialização no Estado. E aí a gente tem essa tarifa especial com desconto de 22,5% quando se trata de ramal dedicado, e uma outra ainda estudo pelo Comitê de Economia da Genersa, que é uma tarifa TUSG especial para térmicas. E aí você tem um desconto também de 1,9% e uma outra para térmicas também sob estudo. E a construção de duto, antes que era monopólio da Naturgy, a gente entende que agora o investidor pode ter preferência na escolha. Ou ele pode construir sozinho, ou ele pode contratar a Naturgy para fazer isso. Então, é uma evolução já, em vias do que estava previsto na regra anterior. Tem algumas questões que vão ser feitas via termo aditivo ao contrato, porque a gente também não quer quebrar contrato, isso é importante dizer, a segurança jurídica, para evitar judicialização, como acontece em São Paulo e em Sergipe também. Então, não dá para querer também, né, ser 100% aberto e dar um tiro no pé. O objetivo não é esse. E aí, como eu mencionei, tem aqui o substitutivo ao projeto de lei que está no Congresso para essa nova proposta de lei do gás, que veio aprimorar algumas condições mais no âmbito federal, mas que terão impactos também na atividade no âmbito estadual. Então, o que a gente quer é justamente atrair e manter ou expandir, né, empresas, fábricas que são de petroquímica, térmica, cerâmica, que é muito utilizada no Rio, vidro. Não sei se vocês sabem que a gente tem os maiores produtores de vidro do país aqui no estado do Rio, siderúrgicas, e aumentar ainda mais o mercado GNV. O GNV é uma coisa engraçada. O Rio tem mais de 50% do consumo de GNV no país, mas antes era mais focado para táxis, agora tem muito carro também, e a gente quer expandir essa frota para ônibus e caminhões, porque aí começa a ser mais barato, você não fica na mão dos caminhoneiros, né, nessa briga do diesel. A gente também pretende mudar um pouco o modal, de não ser só rodoviário, mas por uso de cabotagem também. Então, são vários fatores ao mesmo tempo, porque a gente acredita que barateando o preço da molécula do gás vai poder viabilizar todos esses investimentos em cerca de 3, 4 anos. Além disso, eu vou falar bem rapidamente da parte de refino, que a Petrobras também está fazendo desinvestimento nessa área, e muitas perguntam, poxa, mas por que agora o refino está tá reaquecido, né, no mercado internacional? Muito por conta também da regra da IMO, que é o Instituto Internacional Marítimo, uma organização marítima, que ela mandou obrigatoriamente, né, que todos os países que utilizem qualquer meio de transporte aquaviário, né, via navio, tem que reduzir o teor de enxofre para 0,5%. Então, hoje em dia, a Petrobras está com uma vantagem competitiva. Ela está exportando praticamente 90% do LSFO, que é Low Sulfur Fuel Oil, que já tem um teor de enxofre muito melhor devido à qualidade do nosso óleo aqui. Então, é um bom momento para ela fazer essa venda, né, dentro do próximo ano. E considerando principalmente lá fora a questão dos riscos geopolíticos, como que aconteceu o ataque da refinaria lá na Arábia Saudita, que com isso ela teve uma disparada do preço do petróleo em 20%, representando 5% da produção global. Então, é interessante esses números que você tem em IMO 2020 como meta global e a redução de emissão de gases de efeito estufa em geral.
No Rio, a gente tem a Reduc, que é da Petrobras, e a RIF, que era Manguinhos. Além disso, a gente tem o Comperj, que teve a retomada das obras do Comperj esse ano, porque por conta de várias outras ações e crise global e desdobramentos da Lava Jato, ficou parado esse projeto desde 2014. Na época, 45 mil pessoas ficaram desempregadas, porque a construção estava no ápice. Muitas famílias se mudaram para aquela região de Itaboraí. Aí, novamente, vem a questão dos royalties, a gente até citou isso na nossa nota técnica para o STF, porque é uma compensação financeira não só ambiental, é socioeconômica. Você gera um impacto na região. Tem gente que vem, poxa, vou conseguir um trabalho lá, traz a família inteira. E depois essas pessoas ficam desempregadas, já arrumaram uma casa, ou começa a construir, né? Aí começa a favelização, aí aumenta o índice de criminalidade, você tem que ter mais hospitais, mais transporte, mais tudo, mais escolas. Daqui a pouco aquela área fica inflada e aquelas pessoas desempregadas não conseguem ir para outro lugar. Então, você cria um problema ali, sabe, habitacional, demográfico, é todo o impacto trazido daquela região. Então, o pessoal fala da doença holandesa, ela serve para várias outras áreas, inclusive a do petróleo. Se você tiver uma exploração sem o menor controle, isso acontece. E, de fato, aconteceu no estado do Rio. Mas a boa notícia é que a gente conseguiu fazer uma interface tanto da Petrobras com o INEA, que é o Instituto Nacional Ambiental, Instituto Estadual do Meio Ambiente, é como se fosse o IBAMA, mas na esfera estadual. E aí foi firmado um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde a Petrobras teve que pagar 800 milhões, alguma coisa, para os 15 municípios ali do Com-Leste, por uma indenização daquela atividade que foi paralisada. Por esse lado, eu fico até com pena, sou solidária à Petrobras, porque ela tem que pagar tudo, né? Se faz, tem que pagar, se não faz, tem que pagar. E fica fora do alcance, né? Uma questão, uma decisão política, porque o governo federal que detém a maioria das ações. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Aí se parou, o que aconteceu ali? O tráfico invadiu no Cais da Beira, e tem uma estrada, que é a Urros, que ela é só para materiais pesados. Aí você tem que levar o equipamento para construção, tanto da UPGN, que é um consórcio da Kiruí Método, que é uma empresa chinesa, que foi contratada pela Petrobras, tanto quanto a finalização do Rota 3. O Rota 3 é fundamental, porque hoje a gente já tem cabiones, ITCAB, e você tem a Rota 3 que vai poder permitir processar até 21 milhões de metros cúbicos por dia. Então, se você não tiver essas rotas, você acaba não conseguindo alcançar o público final. E aí o gás mica, por isso que as empresas ficam com receio de investir. Entendeu? Porque você também tem um limite de queima de gás, de até 3%. Hoje em dia, a ANP até está estudando analisar o limite de reinjeção. Mas isso é uma questão muito técnica de cada empresa. Então, também você fica com receio até que ponto o governo tem que interferir na decisão, na tomada de decisão econômica, quais os critérios, até onde ele pode ir com relação aos investimentos de uma empresa privada. Mas a boa notícia é que essa obra foi retomada e está prevista até o final desse ano a conclusão da Rota 3, para começar a operacionalizar até meados do ano que vem, e a UPGN até 2021. Além disso, a indústria naval do Rio também ficou sucateada nos últimos anos, tanto por falta de de um planejamento lá atrás, porque a indústria naval, de fato, já quebrou 3 vezes no Brasil. São gerações que vai passando de avô para filho, para neto. Então, você tem uma questão de gestão em si, de eficiência, de custo Brasil, que inclui piso salarial, custo trabalhista, tributos, dentre outros, mas foi criado até o REB, que é uma espécie de repetro, obrigada, para o setor naval, mas, mesmo assim, é difícil você ser competitivo, considerando que você tem uma China investindo totalmente, os bancos subsidiam o investimento sem juros, enfim, fora o trabalho escravo, né, que acontece muito. Então, realmente, a gente não consegue ter igualdade de competição nesse sentido. Por outro lado, cabe ao empreendedor também ter um novo mindset para desenhar um novo modelo de negócios, porque senão ele não se sustenta. Hoje a gente tem mais de 24 estaleiros no Rio. No Brasil foram criados vários outros, na época também de governos anteriores, que é uma política pública que você não pensa no futuro, porque aí, de novo, você obriga, não, a Petrobras vai construir 42 navios. Via Transpetro não importa. Não importa a quanto vai ser o preço, em quanto tempo, e aí a Petrobras se penaliza novamente. E aí você vê a situação que é hoje, né? Tem vários estaleiros praticamente fechados, a maioria em recuperação judicial, outros não têm a menor condição, não deveriam nem existir,
na verdade. Então, o que a gente está fazendo? Um mapeamento, verificando quais ali, 3 ou 4, tanto na Baía de Guanabara, né, perto de Niterói, ou mais para o sul do estado ou mais ao norte, tem condição, de fato, de se manter e qual tipo de atividade ele vai se concentrar. Com base nisso, a gente verificou que a vocação hoje, atual, né, a nossa realidade, é basicamente manutenção e reparo de embarcações e plataformas em geral. Isso a gente tem expertise aqui, tem estaleiros com dique seco que podem fazer essa atividade, além de construção e integração de módulos. Aí pode ser para uma plataforma, enfim. E nessa esteira veio a BR do Mar, que é uma medida provisória comandada pelo Ministério de Infraestrutura, junto com a ANTAC, né, o governo federal, para abrir o mercado, permitindo que empresas estrangeiras também façam trade, atividades aqui dentro do país, e que elas também possam utilizar o Fundo da Marinha Mercante para a construção, desde que abra uma filial no país. E tenha lá o mínimo de contratação de profissionais brasileiros também. Então, a gente vê com bons olhos, conversamos com eles para ter uma emenda que não influencie na parte de barcos de apoio offshore, que é o core do Rio de Janeiro. Também a gente não quer perder o espaço das empresas nacionais, junto à BEAM, por exemplo, para empresas de fora, que queiram pegar só o filé, que já está funcionando. Também não vamos estragar o que está funcionando. Tem que ter essa cautela. Você tem o Jones Act nos Estados Unidos, em que pese está sendo rediscutido. A própria Noruega protege para caramba as empresas, a frota deles. É assim no mundo inteiro. Conteúdo local existe, protecionismo existe. A própria Grécia também faz a mesma coisa. Então, não adianta falar, não, vamos abrir tudo, que não é assim de uma hora para outra. Tem que ter um timing, né, uma transição para que as empresas se adaptem, e aí sim, as que forem competitivas vão sobreviver. As que não forem, paciência. Além disso, a gente vislumbra um novo nicho de atividade complementar, o descomissionamento e desmantelamentos, não só de plataformas, mas de navios também. Nessa esteira, a ANP tem trabalhado junto ao IBAMA e à Marinha, numa regulação tríplice para regulamentar, né, o descomissionamento em si, que é a parte de você retirar os equipamentos, não todos, não necessariamente, é uma questão com o IBAMA, né, se tem dano ambiental, se foi criado um recife artificial, se vai ser mais prejudicial para o leito marinho você retirar aqueles risers, linhas de transmissão, enfim, o que for de equipamento subsea, ou se você deixa, por exemplo, tem plataforma fixa que já criou uma vida marinha ali. Na Noruega também tem uma que virou hotel. Então, cada caso vai ser estudado. Mas o que a gente está querendo fazer agora junto à INEA também, eu fico até orgulhosa de falar isso mesmo, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu unir a ANP, DPC e INEA, junto com o governo do Estado, numa reunião histórica, para que a gente seja pioneiro nessa regulamentação no âmbito estadual, porque hoje a atividade existe, desmantelamento de navio, é quando você vai cortar, né, o corte de navio. Mas o que vem acontecendo há anos, isso tem sido feito na Índia, Bangladesh, de qualquer forma, sem a menor segurança. O navio vem, pena que eu não botei um vídeo, ele se choca na praia, e aí vem, assim, 200 pessoas, criança, sem chinelo, é horrível, uma coisa horrorosa. Tem gente que morre, tem gente que pega infecção. Então, assim, o que aconteceu com isso? Há cerca de quase 10 anos atrás, foi criada a Convenção de Hong Kong, que determina que tenha mais padrões de segurança para esse descomissionamento acontecer de uma forma de melhores práticas internacionais. E aí, a gente conversou com o INEA, falando, poxa, vamos adaptar esse checklist para a realidade brasileira, que o INEA também é bastante exigente, bastante restritivo em questão de segurança operacional e ambiental, e junto com a ANP, né, se espelhando na regra europeia, para que os estaleiros que optem por ter o selo verde, um estaleiro verde, que eles chamam Green Shipyard, que eles possam absorver uma parte dessa demanda internacional também. Por que não? Se assim o quiserem, se assim investirem nos seus diques, né, em parceria com estaleiros lá de fora também. Então, é uma atividade bem interessante, que você, gerando a sucata, pode ser de $100 a $400. E aí, você fazendo esse corte aqui, esse mesmo aço pode ser reaproveitado pelas siderúrgicas daqui. No Rio, a gente tem a CSN, você tem a Gerdau, em São Paulo, a ArcelorMittal, em Minas, enfim. É um mercado que pode ser utilizado no âmbito nacional e vai numa ponta a outra da cadeia. Isso que a gente também quer fomentar, entendeu? Além do você ter a variável do preço do aço ser uma commodity, a gente acredita que dá para absorver uma parte desse mercado internamente também.
E o cluster tecnológico naval de defesa, que é aproveitar a nossa expertise e criar um polo. Já está sendo feito um em Itaguaí e outro na Baía de Guanabara. Tanto para a construção de submarinos, barcos patrulha, de defesa, quanto para a parte tecnológica, de simuladores, inclusive utilizando a cláusula de P&D. É muito trabalho, gente. Estou quase acabando, prometo. Então, falar em P&D, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a ANP finalmente flexibilizou essa cláusula, que é uma cláusula do contrato de concessão e de partilha, onde as operadoras são obrigadas a investir 1% do lucro líquido que elas tiveram para o ano seguinte, contingenciar esse valor para investir ou em startups ou em empresas de inovação, mas antes a grande parte disso tinha que obrigatoriamente ser investido na academia. Agora eles permitem que você utilize esse recurso diretamente para investir naquela empresa. E aí tem uma discussão de patente, mas o governo do Estado, via a nossa Secretaria CDR com a SECTI, está fazendo um convênio para que a FAPERJ faça um protocolo, uma carta de intenções com a ANP, e a partir do momento que ela possa fazer viabilizar esse projeto diretamente com a operadora, ela publica um edital para contratar startups do Rio, naquela área, e aí essa empresa que investiu ali, ela não vai ter glosa. Então, isso é muito interessante. A partir do momento que ela investiu lá, vamos supor, que seja em tranches ou que seja na totalidade, ela não tem mais responsabilidade sobre aquele investimento. Então, isso pode ser interessante sobre essa ótica. E a gente tem uma previsão de 3 bilhões de reais nos próximos 30 anos. E a gente acha que tem condição de uma parte desse recurso ficar no Rio, porque, senão, a operadora pode investir em qualquer lugar do país. Além disso, a gente também tem uma superintendência lá de energia geral, né, renovável, onde tem a solar mais para o norte do estado e geração distribuída. Também está estudando a regra da cola, pegar de Minas toda a parte de incentivo tributário que eles fizeram para toda a cadeia, desde a fabricação de painel solar, de fios solares, que tem empresa chinesa que faz isso, a própria Petrobras estava querendo investir nisso também, a Shell tem projetos no Nordeste, mas a gente acha que dá para fazer isso, eficiência energética, principalmente começando dentro de casa, nos prédios públicos e hospitais, escolas, né, para tentar diminuir o custo desse consumo. Porém, essa não é uma energia firme, né? Ela não tem aquela constância que a térmica traz, aquela garantia. Então, é uma coisa para ser usada pontualmente, durante o dia, mas que já ajuda bastante no final do dia na conta do consumidor. Além disso, o biogás, que é uma matéria que eu acho muito interessante, que você pode utilizar tanto da pecuária, que tem muito no Sul, quanto na parte de saneamento e de lixo. E isso já tem 2 projetos no estado do Rio, um com a SEDAI e outro com a Gás Verde, que é justamente você transformar o lixo em energia. E esse gás ele pode ser reinjetado naquela rede ou vendido diretamente para uma outra empresa, até para geradores. E eu acho que isso resolveria 2 problemas ao mesmo tempo, né? Você pode pegar de lagoas contaminadas, do lixo, lixões mesmo, aterros sanitários. E a eólica, que também, novamente, se for comparar com o Ceará, por exemplo, que tem uma força do vento muito maior, o Rio fica para trás, mas a gente tem um potencial offshore muito grande. Além de alguma região ali perto de Campos, também você tem Cabo Frio, tem um pouco. Na Europa é toda assim, gente, é lindo. Você vê aquelas pás eólicas, eu acho maravilhoso, tipo um gigante, um catavento, assim. Mas a eólica offshore tem grande potencial. No mundo já está sendo feito pela Equinor, ela é pioneira nessa tecnologia, junto com turbinas da alemã Siemens. E a gente acredita que, se o pré-sal se consolidar como um hub, é possível que eles estudem viabilizar energia eólica lá, naquele local. Além disso, outras plataformas no Nordeste estão sendo estudadas para permanecerem fixas e você utilizar essa turbina ligando a rede. O problema é que, tecnicamente, é possível, mas ainda é muito caro, porque o pré-sal está a 300 quilômetros da costa. Então, se você for trazer para cá, hoje não é viável economicamente, mas se for utilizar para lá, as empresas estão estudando novas tecnologias para que isso seja possível. Então, acho que foi isso, meu recado. Essa era a última mesmo. Não está indo, não sei porquê. Enfim, eu deixo aqui meus contatos, qualquer dúvida, qualquer sugestão. O Rio está aberto a diálogo, a gente tem participado com vários players da indústria, o BP, a ANP, e várias associações, além de sindicatos também, para justamente tentar trazer soluções plausíveis, né? Não adianta ouvir só um lado, a gente quer ser coerente,
trazer soluções perenes também. Estamos trabalhando no planejamento estratégico. Hoje à noite vai ser lançado a repaginação, né, do programa Rio Capital da Energia, que também foi uma iniciativa do governo anterior, porém nunca saiu do papel, porque tinha mais de 40 participantes no comitê, isso não existe. A gente está tentando trazer uma governança mais transparente, com mesas, como foi feito na Vaca Muerta, lá em Argentina do Gás. Você tem a Secretaria de Fazenda, a parte ambiental, desenvolvimento econômico, players do mercado, justamente para verificar dentro de cada área quais são os problemas, os gargalos. O que a gente pode fazer? Por exemplo, o bunker de óleo e combustível. Isso é uma diretriz do governo federal, na BR do Mar, mas que os estados vão ter que fazer, seja via Confaz, seja a regra da cola, um vai começar e o outro vai fazer. Então, isso aí a gente já está bem antenado para dar essa diretriz para o governo estadual, para que, se possível, eles aplicarem o quanto antes, a gente ser pioneiro e ter uma regra transparente, aprimorar, para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Meg, sua excelente palestra. Fico muito feliz, acho que todos aqui, né, pela energia da nova gestão do governo do Estado, que está gastando aí com essa área, né, um tempo para trás ficou um pouco esquecida, né, vide a indústria naval, né, que foi praticamente abandonada nas últimas gestões. E, quer dizer, eu, pessoalmente, fico muito feliz e incentivado a cada vez mais trabalhar nessa área. Bom, eu entendo que a palestra do Ali vai um pouquinho além do que a Meg falou. Então, eu estou abrindo perguntas já agora para a Meg, né, que tem uma especificidade que veio aqui contar a história toda aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu só adorei tudo. Eu, começando aqui uma indagação, quanto à questão se tem algum programa de natureza tributária, né? Lembrando que, por exemplo, energia elétrica, né? Hoje o estado do Rio de Janeiro é um dos maiores percentuais de ICMS. Né? Então, o que se discute hoje, acho que a nível Brasil, é exatamente isso, como diminuir as tarifas, né? Como o consumidor final ter um valor menor a pagar. Né? Então, qual seria a ideia do governo do Estado nesse sentido, né? Tendo em vista que ele é um dos arrecadadores, um dos maiores arrecadadores do país em ICMS, no gás também, né? Da Naturgy também. Eu não sei, eu acho que depende. Sim. Depende da faixa, né? Explicar. Mas a energia elétrica, com certeza, ele está ali entre, se não o maior, o segundo maior, né? Então, queria ver se tem alguma política nesse sentido, que também é importante, essa política fiscal e tributária. Né? Foi muito pertinente essa pergunta, Bernardo, que acabou que eu passei rápido e esqueci de mencionar. A gente está tentando aprimorar a parte tributária. Tem um grupo de trabalho específico, coordenado pela Secretaria de Fazenda, até com convidados, né, pessoas do mercado também, onde se estuda todas as áreas que têm interface com o tributário. Especificamente do gás, foi publicado 2 semanas atrás um decreto, que ele não é ainda 100% ideal do que a gente gostaria, mas ele já ajuda um pouco, porque ele dá um diferimento na parte do CAPEX, postergando esse pagamento quando for alienação do bem, que na prática, quando você tem uma térmica, especificamente para as térmicas, tá? Que na prática isso só vai acontecer daqui a 30 anos, dependente, né? Porém, na parte do OPEX, ele só dá o diferimento ou a isenção se for consumida energia dentro do Estado. O que acontece para o setor elétrico, quando você tem a térmica, você injeta na malha, na rede, você vai para outro Estado. E aí a Cefaz não poderia fazer isso sem autorização do Confaz. Então, é uma briga realmente federal, aquela guerra fiscal, que é péssimo. A gente está tentando fazer agora via lei, via LERJ, para ver se consegue alguma coisa, mas eu realmente confesso que tributário não é meu forte, mas eu sei que aconteceu isso, essa publicação 2 semanas atrás, um outro decreto que foi publicado há 3 semanas atrás, com relação ao ICMS do polo metal mecânico, que ele também diminui a alíquota. Então, já ajuda um pouco. Porém, se você for analisar o A-6, o leilão que teve semana passada, esse decreto também foi publicado um dia antes,
A gente já está tentando mexer nisso há mais de 2 meses, mas aí vai em volta, vai para a Casa Civil, vai para a Secretaria da Fazenda, o procurador fala que não pode, que esbarra, não sei o quê. Enfim, aí também não tem como você bypassar os trâmites legais. Até porque depois vai ter uma judicialização e tal. O que a Naturgy faz é que realmente ela tem uma margem grande, tem pelo contrato, que é legal mesmo, mas, enfim, o que ela se... Como é que eu vou dizer? Ela meio que aproveita essa situação que se confunde a tarifa com a margem. E a gente separou, segregou as atividades de distribuição da comercialização, que vinha num bolo só, e isso é até difícil de enxergar para o consumidor final. Eu concordo com você que o tributo é grande parte, sim, mas a gente está tentando melhorar um pouco, né, diminuir a alíquota até o teto mínimo, pelo menos. Então, tem todo esse trâmite via Confaz, e tem o ajuste CNF também, 3, que vem com o convênio 190, que ele está incorporando, né, esses ajustes para o mercado de gás, e você vai ter também um modelo de entrada e saída, que o governo federal quer implementar. Então, ele só vai conseguir fazer isso se tiver uma pressão no Confaz ou reforma tributária. Senão, não tem outro jeito. Para fazer que nem esperando no modelo europeu, não vai acontecer se você não tiver isso, essa harmonização interestadual, entendeu? Bom, obrigado. Thales, ele tinha pedido antes, então dá a palavra aqui ao senhor. Pode ser. Obrigado, Dr. Luca. Meu nome é John da Macaé, eu sou macanense. I would like to ask you some questions, please, about your GNV. The cars, can I speak in English? Yes. Okay. The cars, the blah blah cars, the taxis have all converted basically to GNV. It's much cheaper, and they're all about cost and making a profit. Why are the cars here in Brazil not making cars with GNV from the manufacturer? Nice question. Se alguém quiser, é bom, é bom. Não, ele está perguntando... Você quer falar? Vai lá, vai lá. Não, se eu entendi a pergunta é isso. Ele está perguntando por que os carros não são produzidos já de fábrica com motor a GNV. Porque geralmente você usa mais a conversão, que tem um kit lá de conversão, enfim. I don't know the answer, why yet, but we are trying to foment, especially this, not only for cars, but all the buses and trucks also, in either some boats, some vessels, like a long, short trip, like barcas in Niterói. I don't remember how to say barcas. Ferry boats, thank you. But why they don't manufacture this in this way already, I don't know the answer now. I can try to research this and come back to you. Okay. Fiat has done one car in Linea. They have made taxes every day, so I know how they. I mean, they have Fiat. They have made one car. But it stopped production. They stopped, so it might be the case that it's not really a good business for them, perhaps because of state difference in the treatment of GNV. But that's the reason you have governments with laws that have priorities, because in the states, in the United States, you have some cities that all buses are required to be with GNV, CNG, as you say in the United States. So here you have tremendous pollution, high cost. When you're having all this gas that's just being flared or pumped down into the, back into the oil fields, makes absolutely no economic sense to me. No, you are absolutely right. What I remember from a few years ago, 10, I don't know for sure, there was a public policy to incentivize this kind of cars using GNV. That's why the taxes and everybody got that. When you have discount, when you pay your insurance for the PVA. Right. It's a car insurance, let's say tax. Not insurance, it's a tax, yeah. So, please. Okay. I would just add that I think that in Brazil you have a key factor, which is the ethanol production, biofuels, which competes with natural gas. It's a much more developed industry. I mean, most of the Brazilian fleet is biofuel, so you can run both on gasoline or ethanol.
So I think that there's not that much incentive from government precisely because of the competition with biofuels. Okay, but I know many people Brazilians who are buying a car and immediately converting it to GNV, not to biofuel, GNV. Yeah, usually their cars are already converted or by fuel, and they add a third option, which is the GNV. The people I know are buying a new car with gasoline and putting GNV. Yeah, it's cheaper somehow, but what you're doing is to force Naturgy to bring GNV for more gas stations along the state. So this way, we believe you're not going to be concentrated only in the center of Rio de Janeiro, for instance. If you want to travel around the state, you're going to have more options for pump your car, you know. But if you go across other states, I'm not sure how is the situation. Perhaps you cannot go far from Northeast because during the way, you're not going to have as many gas stations with GNV as you need, you know. De nada. Thank you. Thales, por favor. Bem, eu acho que isso é um argumento importante. Antes de fazer, before I ask you my question, I think that what she has said previously is exactly the point why we don't make cars with gas, propelled with gas here in Brazil. Because if you go to around Rio de Janeiro state, there are lots of gas stations, petrol stations, with GNV, but if you get out of Rio or Southeast region, there are not many gas stations. I know a case of a famous politician who opened GNV gas station in the Northeast and put there big, here GNV, and call Petrobras, where's my GNV? Like they didn't have the tubes, like the pipelines to deliver the GNV to the gas station. And he just realized that he couldn't have a GNV gas station because there's no infrastructure there's no sense in building cars, making cars, because there's no infrastructure to refuel them. Only here in Rio or around Rio. But that's the purpose of government. Agora, a minha pergunta é a seguinte, desculpe, né? Nós estamos vendo, não é nenhuma pergunta com gás, é mais para, você falou do scrapping, de desmontar navios. Eu tenho visto aí que muitos contratos da área de petróleo e gás, principalmente na Bacia de Campos, que já são campos que estão entrando no declínio de produção, eles vão ter que ser descomissionados, né, daqui a pouco. E eu estava vendo que essa indústria é uma indústria milionária, ela vai trazer uma movimentação de muitos milhões de dólares para descomissionar e converter essas plataformas. Eu acho que existe alguma política do Estado do Rio de Janeiro em reter esse descomissionamento aqui no Rio de Janeiro? E outra pergunta também é, como é que se faz? A gente tem no Golfo do México aquele programa que você afunda a plataforma para ela virar um recife de coral e depois ter... Mas eu acho que no Estado não tem essa autonomia, né? Teria que ser uma lei federal e aí eu não sei como é que funcionaria, mas seria também uma ideia inteligente até para estimular o ecossistema marinho. Exato. Não, a gente está trabalhando nisso, como eu falei, tem esse grupo de trabalho junto à INEA, para que sejamos pioneiros para você ter esse selo verde e poder aproveitar esse mercado internacional. Por exemplo, até na América do Sul, no Uruguai, o governo do Uruguai estava oferecendo, se eu não me engano, 120 mil, aí tem que ver o tamanho do barco, enfim, 120 mil agora não lembro, tá? Pesos, dólares, reais, faz uma diferença muito grande. Mas, enfim, 120 mil alguma currency, que aí você, para quem fosse tirar os barcos que estão abandonados na baía deles. Aqui na nossa Baía de Guanabara tem 100 barcos abandonados. Só que os abandonados, aí tem que ver quem que vai pagar por isso. Ou é o governo, senão vai ficar lá. Né? Então, assim, a Petrobras, vocês têm acompanhado, né? Provavelmente teve a licitação de cação, mas aí o primeiro colocado não entrou, aí passou para o segundo, aí está na briga para o terceiro, enfim. Os valores lá é de 40 e poucos milhões, mas o que o governo que o governo federal
tem de perspectiva segundo a ANP, é que vai movimentar esse mercado 50 bilhões de dólares até 2040. Então, o T tem. A gente já fez um estudo que cerca de 20 plataformas da Bacia de Campos vão ser descomissionadas dentro dos próximos anos, dentro dos próximos 5 anos, da Petrobras, que eu estou falando. Fora as outras que no futuro vão chegar na fase de abandono, que não vai ter um revamp dos campos maduros, dependendo do que for, aquela plataforma se torna obsoleta, então, de fato, ela vai ter que ser destruída, né? E a gente está querendo pegar, a ANP está trabalhando só com relação a plataformas. O que a gente está querendo aqui no Estado é plataforma e navios. E o desmantelamento também, o desmanche, não só o descomissionamento. Porque o que acontece? Indicação, por exemplo, a oferta vencedora, ela ganhou da Petrobras, agora não me lembro se era 49 milhões de dólares, uma coisa assim. E aí ela teria que retirar daquilo, e ela ia levar por conta própria para a Turquia, para qualquer outro lugar, mas não era no Brasil. E a gente está falando, poxa, por que não pode ser feito no Rio, por exemplo? A gente tem dique seco para isso. Mas, como eu comentei, vários dos estaleiros estão em recuperação judicial, outros ainda não se prepararam para essa atividade. Tem um ou outro que agora estão começando a enxergar e aí estão se associando a estaleiros estrangeiros que fazem isso. Por exemplo, na comunidade europeia, você tem... Não, na comunidade europeia só não. No mundo, você tem 34 estaleiros verdes, sendo que 2 são na Turquia e 2 nos Estados Unidos. Ou seja, 30, né, na Europa, Reino Unido, contando isso tudo. Então, assim, no Brasil, na América Latina, não tem nenhum. Nenhum. Zero. Eu acho que é um grande nicho, mas às vezes você vai começar com os estaleiros, alguns têm um mindset antigo assim, ah, não, mas a construção emprega muito mais, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Sim. Você tem alguma, né? Você tem alguma demanda, alguma encomenda? Não. Pô, então, meu querido, muitos estão sobrevivendo de base logística, de outros serviços. Então, assim, o pessoal se acostumou com aquele olhar, ah, não, vem, o governo vai me dar. Me dá aí, juros baixos do BNDES. Ah, Petrobras, contrata aí 10 barquinhos, poxa. Faz aqui no Brasil conta do local. Só que o percentual do conta do local já caiu. Ele foi negociado aí junto à própria ANP, o IBP, a BIMAC e tal. O que eu ouvi dizer, que ainda estamos averiguando, é que se esses percentuais não estão sendo feitos, né, aqui no Brasil, e as empresas estão pagando a multa, que também caiu, abriram mão dos waivers lá atrás, mas elas estão preferindo pagar a multa e contratar no exterior, porque ainda assim está sendo mais compensatório, entendeu? Compensatório não, compensador. Enfim, é uma questão de mercado, aí vai depender de cada estaleiro, tem estaleiros de vários tamanhos, por exemplo, vou citar aqui o Brasfels, ele tem um equity totalmente de Singapura, eles têm encomendas de fato, tem uma expertise excelente, tem lá a mão de obra capacitada, eles estão só esperando algumas encomendas, eles vão poder pegar esse nicho, e aí realmente o descomissionamento você ocupa grande parte do seu estaleiro. Então, aí vai depender do business de cada um. Então, aí que está, a parte da sucata, se for por o imposto de importação, quando você entra com uma embarcação, é a Receita Federal. E aí, a princípio, como está a legislação, você acaba taxando a sucata pelo preço de um barco importado, não faz o menor sentido, né? Aí você realmente não tem como fazer aqui, você viabiliza, entendeu? Hoje existe, assim, o desmantelamento de um ou outro barquinho pequeno, coisa pequena, mas de forma desregulada. Não é ilegal, porque não existe uma lei que proíba. Mas agora, com essa norma infralegal da ANP, ela vai regulamentar a parte de plataformas. O que a gente quer fazer é a parte de barcos e de plataformas, porque a partir do momento que você chega a onshore, né, do estaleiro para dentro, é competência do órgão ambiental estadual ou municipal, se for de forma concorrente. O IBAMA tem não é um decreto, é uma IN de maio, se não me engano, número 3 desse ano, que delegou competência para os órgãos locais. Então, isso é muito interessante. A gente está conversando com o IBAMA também. O maior receio até então era o Coral Sol, você transportar esses navios para o Rio ou para outros lugares, por questão da proliferação, né, desse coral, que ele é um agente dominador. Porém, por incrível que pareça, não sei se isso é bom ou ruim, na Baía de Guanabara não se prolifera. Não sei se é por... Enfim, pelo menos é um nicho de mercado, não é verdade? Vamos olhar com esse olhar, o copo meio cheio. Então, assim, a gente está tentando fomentar, mas, como você falou, tem muita coisa que é fora do nosso controle, né? É de competência federal. Mas a gente pode estudar, sim, fazer uma questão, o ICMS, por exemplo, né, uma redução, diferimentos, enfim.
se não esbarrar, não faz também, entendeu? Então, é muito assim no Brasil, vai ou não vai? Fica aquela, não, se você for, eu vou. É muito complexo, os stakeholders internos são piores do que os externos.